Audiência amiga do Pensar Piauí, eu venho aqui hoje para a gente conversar sobre o fato político de ontem, a adesão de tucanos da alta plumagem à candidatura de Fábio Novo à Prefeitura de Teresina na eleição deste ano. Não foi uma adesão do PSDB, do partido, já que o diretório tem se reunido e tem negado essa aliança. Mas são tucanos de expressão, Luciano Nunes, Fernando Saide e outros, que carregam o nome do PSDB há muitos anos, são pessoas da primeira fileira do PSDB, digamos assim. Isso tem provocado uma discussão na sociedade teresinense, já que PT e PSDB, por muitos anos, muitos tempos, protagonizaram disputas políticas fantásticas, principalmente a nível nacional com Lula e Fernando Henrique, quando o ex-presidente FHC ganhou em 2 oportunidades do atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas essa aliança, por mais incrível que possa parecer, ela já existiu. PT e PSDB já andaram juntos muito tempo. No Acre, por exemplo, quando o PT governou aquele estado, governou a capital, Rio Branco, era numa aliança formal dos partidos. E os 2 partidos, portanto, e os demais daquela aliança, governaram o Acre por diversas oportunidades. Essa mesma aliança aconteceu em outros setores pelo Brasil afora. E aconteceu também aqui no Piauí, formal, em 1998. Naquela época, tínhamos eleições para o governo do estado e o PT resolveu apoiar a candidatura do candidato do PSDB ao governo, Francisco Gerardo, com o PT indicando o candidato a vice-governador, sociólogo Antônio José Medeiros. Então, em 98, não foi figuras de um ou de outro partido que apoiaram essa aliança. Foi uma aliança oficial. Como havia disputa nacional entre Fernando Henrique e Lula, o diretório do PT teve que obter uma autorização do PT nacional para aqui no Piauí fechar essa aliança com o PSDB e assim foi feito. E o PT nacional fez essa autorização. Aqui um parênteses nessa historinha. Eu fui designado para ficar na agência de publicidade da campanha porque tinha um acordo. O PT e o PSDB vão estar juntos no Piauí, mas não podem falar das candidaturas nacionais, nem de Lula, nem de Fernando Henrique Cardoso, já que haveria essa disputa a nível nacional. E lá fui eu para a agência, quando um belo dia eu vejo renderizando nos aparelhos da agência o retratinho do Fernando Henrique Cardoso. Cumprindo minha tarefa, avisei a direção do PT, mas quando a direção do PT se reuniu e tudo, já estava em cima da hora e a propaganda do Fernando Henrique Cardoso acabou saindo no horário político do Francisco Gerardo aqui no Piauí. Foi um vai e vem grande, mas chegou-se a um acordo. No dia seguinte, a propaganda do Lula seria veiculada dentro do horário do Francisco Gerardo. E assim ficava a coisa equalizada e o acordo reinando na campanha do Piauí, assim aconteceu. Muito bem, o PT do Piauí e o PSDB daqui sempre se confrontaram na eleição de Teresina e nas eleições estaduais. Mas houve, tirando essa aliança oficial de 98, diversas manifestações de boa vontade de um lado para o outro. Lembro que o Alferraz, em 89, declarou apoio a Lula no segundo turno, quando Lula enfrentou Fernando Collor. E o próprio Firmino Filho, em algumas oportunidades, manifestava também posições simpáticas à candidatura de Lula no segundo turno, em algumas oportunidades. Da mesma forma, petistas tinham um caminhar tranquilo
pelo Palácio da Cidade, quando foi administrado por Firmino Filho. Falo de Assis Carvalho, por exemplo, e falo do atual candidato do PT à Prefeitura de Teresina, o deputado Fábio Novo. Sempre tiveram relações de diálogo com o prefeito Firmino Filho. Assis trouxe várias emendas para unidades básicas de saúde dessa cidade, ainda na gestão tucana. E o Fábio Novo da mesma forma. Portanto, não me assombrou esse apoio que os tucanos estão dando agora a Fábio Novo. E me anima, porque os petistas têm muitas críticas à política do PSDB. Uma política de privatização, que foi a grande marca do PSDB no governo do Brasil, uma política de aliança com um setor muito retrógrado da política brasileira, como o PFL de Antônio Carlos Magalhães, lá quando o Fernando Henrique conseguiu chegar à presidência da República, são elementos que sempre colocaram o PT muito distante do PSDB. Mas o olhar técnico do PSDB para as gestões sempre foi uma coisa que o PT soube valorizar. E essa disputa entre Lula e Fernando Henrique, na realidade, a meu ver, ela acabou impedindo que os dois partidos se encontrassem há mais tempo. Na eleição presidencial passada, Lula deu um passo fundamental para a vitória quando trouxe para a vice-presidência o ex-tucano Geraldo Alckmin, um homem que foi candidato a vice pelo PSB, mas que tem uma imagem muito ligada ao PSDB de São Paulo, muito ligado a Mário Covas, muito ligado a Fernando Henrique, e que ele também entendeu o momento que o Brasil estava passando e resolveu apoiar Lula. E a junção dos dois possibilitou ao Brasil se livrar dessa mácula que é Jair Bolsonaro. E eu diria que a adesão de Luciano Nunes, Fernando Said, dos tucanos do Piauí, a aliança, a candidatura do Fábio Novo vai possibilitar que a gente se livre aqui no Piauí da antiga UDN, da antiga Arena, do antigo PFL, que hoje são simbolizados pelo Progressistas, partido de Ciro Nogueira. UDN, Arena, PFL, é aquilo de mais atrasado que existe na política do Piauí e na política do Brasil. Aqui ainda simbolizam os coronéis da política piauiense do passado. O Ciro traz esse ranço dessa política antiga com ele. O PT deu uma oportunidade para o Ciro Nogueira, venha para próximo do PT, se renove suas ideias, renove sua postura e vamos caminhar para frente. O que aconteceu? Ele veio, ganhou uma eleição e continuou com os mesmos procedimentos de antigamente. E o que aconteceu depois disso? O rompimento dele com o PT, do PT com ele. E essa junção, essa candidatura do Fábio Novo agora, ela tem essa possibilidade de derrotar mais uma vez Ciro Nogueira e o seu representante principal, Silvio Mendes, que são, no fundo, os atuais representantes da velha política do Piauí, da UDN, da Arena e do PFL. E essa junção dos tucanos com o PT pode formar um novo bloco político, ser o embrião de um novo bloco político para o futuro do Piauí, para o futuro desse estado. É com essa visão que eu recebi a adesão desses tucanos à candidatura de Fábio Novo e que me deixou muito satisfeito. Eu, que em 1998 defendi com força dentro do diretório do PT essa aliança com os tucanos, agora estou vendo ela acontecer. Naquela época nós apoiamos e o candidato majoritário, a cabeça de chapa foi o Francisco Gerardo do PSDB, agora é o contrário, a cabeça de chapa é Fábio Novo do PT e a gente recebe o apoio dos tucanos. Agora é caminhar para a vitória.